Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para o encontro e o nosso assunto de hoje é Um Curso em Milagres, o 100. Bom, por que chamamos vocês aí? Primeiro que a gente pretende dar continuidade a esses encontros ao vivo por semana, uma vez por semana, né? E também porque estamos iniciando o curso, né? As lições, na verdade, reiniciando as lições. E daí a gente já quer conversar com vocês já no começo para trocar, né? Na verdade é que ninguém vai ensinar nada, ninguém que tem essa pretensão de ensinar sobre amor, perdão, não é algo que se ensine, né? Mas é algo que se aprende. E a gente quer compartilhar com vocês, né? Já o que a gente tem aprendido, como que a gente tem. Cada um tem um jeito, tá? De usar, de aprender, né, com o curso Milagres. Então, a gente quer compartilhar um pouco. Eu vou falar um pouco, as outras pessoas que estão aqui também, ok, pessoal? Então, ai, silenciona. Então é isso, né? Então hoje é o primeiro encontro do ano. Esse ano a gente quer retomar os encontros, né? Vou apresentar aqui o Curso em Milagres. É um livro, ainda para quem não conhece, claro que quem já está fazendo sabe, mas vamos falar aí desde o princípio. É um livro, ó, o meu já está bem caminhado, já caminhou bastante, está bem, bem aproveitado já, né? Ele é meu companheiro do meu dia a dia, no meu trabalho, né? E ele já me acompanha aí há uns 8 anos, mais ou menos. Já fiz ele completo também, então eu vou falar um pouco agora da minha experiência e depois vamos pedir para que mais alguém fale, tá? Então eu já trabalhei, já li, eu assim fiz a sequência umas 3 vezes, vamos dizer assim, tá? A primeira eu levei 3 anos, né? Então, contando da minha experiência. Então, que ninguém venha assim com expectativas, né? Ah, eu não estou conseguindo fazer a lição. Ah, eu parei, e agora o que eu faço, né? Não, parou, ok, não se culpe, não se cobre, porque um curso em milagres é justamente para isso, é para acabar com a culpa, né? E então você pode retomar em qualquer momento. Esse é a primeira vez, inclusive, que a gente começa do primeiro dia do ano. E a Maria que está aqui, ela é a nossa colaboradora aí que tem compartilhado, inclusive, as lições lá no grupo, né? Quem está assistindo aqui, a gente tem um grupo, né? E todos os dias a gente compartilha a lição do dia, tá? Então, esse livro ele é composto de 3 livros, tá? O primeiro é livros textos, é o livro de textos, né? Depois são as lições, são 365, então, uma lição por dia do ano. As últimas, elas se resumem a 360, né? De 360 a 365. E então a gente vai compartilhando todo dia, né, uma lição e aí as pessoas vão assistindo ali, vão lendo, né, vão fazendo. A gente aconselha que você faça parceria com a colega, sabe? É bacana porque uma fica ali lembrando a outra e contando o que está acontecendo ou as suas dificuldades. Isso também é bacana de fazer. Então, é um livro autodidata, não existe um curso de fato onde você vai fazer o curso, né? O curso é o próprio livro, o curso é a tua própria experiência, tá? Então, aqui não tem um jeito certo, mas tem assim aquela forma de, de se comunicar com ele que cada um tem, né? Então, eu aprendi dele com uma professora de um curso em Milagres, e um professor, é a Sondra Rei e o Marcos Rei, há uns 8 anos atrás, e ele já era 20 anos estudante, ou era, né, já fazia parte desse estudo há 20 anos. Então, ele, inclusive, eu falei, ai, quanto tempo, né? Eu posso me dizer professora de um curso em Milagres, por que que
tenho o livro, né? Naquela época eu era muito curiosa, não que eu não seja agora, mas naquela época eu, como uma boa curiosa, eu falei, quando que eu vou poder ser uma professora de milagres? Imagine que maravilha, né? Ele falou, olha, eu tô há 20 anos e acho que eu ainda não sou professor. Aí eu falei, ok, eu não desanimei, tá, gente? Porque logo, logo eu comecei a achar que eu podia. Estou até aqui hoje fazendo isso, né? Não desanimei, mas isso aí é uma resposta para o ego, né? O ego já quer dominar tudo, né? Aquele ego é apressadinho, que quer aparecer, né? Então, que na verdade você vai descobrir muitas coisas. Oi, Regi! Eu tô contando a minha história aqui com o Curso de Milagres, aí eu vou convidar cada um contar um pouco, porque são várias experiências, né? E eu e a Regina tava falando hoje que a gente nunca faz igual. Não, nunca faz igual a outra, não, nunca faz igual com a gente mesmo. A gente está sempre fazendo de formas diferentes, porque isso é divertido, primeiro é divertido, você está sempre mudando de caminho, de forma, né? É divertido. E aí você está se permitindo fazer diferente, né? Não seguir uma regra. Então, aqui as professoras aqui gostam de fazer as coisas diferentes. E a gente está diferente, né, gente? Todo dia. Quando você fizer essas lições, você vai ver que cada lição está te deixando diferente. Você já não é a mesma de ontem, da lição que você fez ontem, muito menos da do ano passado. Então, é incrível. Então, é um apoio às suas mudanças, né? É segurar você pela mão o Curso em Milagres. Então é isso, eles são 3 livros, livro-texto, livros, as lições diárias, e por último, o livro dos professores, que eu estava lá achando que eu já podia ser professora logo. Mas no fundo, é isso que nós somos, professores, todos nós, né? Você vai descobrir muitas coisas incríveis à medida que você vai lendo. Nossa, eu sou professor mesmo. Por quê? Cada coisa que você diz, cada mudança que você faz, né? Cada pessoa que você ouve e ajuda, tudo que você faz, você está sendo um professor de Deus, porque Deus agindo através de você, né? A Maria colocando as lições diárias é uma professora de Deus, porque Deus não, ele não vai fazer isso, né? Colocar a lição diária ali, né? Ele até pode, né? A gente sabe disso, mas ele não vai colocar. Então ele conta com a gente para fazer isso. E aí a gente se torna Deus, né? E então é isso, né? Hoje aqui somos professores, né? Estamos dando essa oportunidade. E então, aí nós temos esses 3 livros e nós vamos ao longo dos encontros, vamos procurar compartilhar com vocês. O que mais vocês vão ver ali são as lições, né? Todo dia a lição você vai fazendo. Um conselho: não tente controlar, não tente entender essas lições, só faça. Permita que um curso em milagres, né? Que o Espírito Santo, que vocês vão descobrir ali ao longo do tempo, levei um tempo para entender quem era quem ali, né? E quem era eu no meio disso tudo. Que é um curso, ele ali diz, usa ele, né? Mas você vai começar a entender aquilo que a gente passou a vida inteira, talvez querendo entender. Quem que é o Espírito Santo, que Jesus também está ali no meio, né? Que Deus está ali também. É muito bacana à medida que você vai identificando tudo isso, né? E também como isso tudo vai exercendo um milagre em você. É além das palavras, é além do que você lê. Ele vai começar a falar com você, você vai ler uma lição, e quando você vê, nossa, é exatamente hoje o que eu precisava. Hoje a Rede ainda falou disso, que ela, bem a lição de hoje, e olha que ela já viu essa lição muitas vezes, mas bem a lição de hoje coube bem para a situação lá que ela estava, né? É muito incrível, né? E ele me salva no meu trabalho também, né, gente? Então, eu sou terapeuta e às vezes a coisa complica ali e eu falo,
eu já sei que vai me ajudar. Daí eu chamo ele e ele sempre acerta, nunca erra. E eu comecei a entregar para ele, ficou muito mais fácil o meu trabalho, a minha vida, tudo fica mais fácil, né, gente? Mas então isso é confiar, entregar, né? E vai entregando e vai confiando, para de brigar com ele, para de querer entender. É muito bacana, é divertido, muito divertido. O ego no começo vai querer ser relutante, vai querer fazer você parar, né? Mas é normal também, né? O ego não quer desaparecer, né? O ego quer estar no comando. Então você está usando algo que está mexendo com ele, ele vai te dizer que isso não funciona, vai te dizer um monte de coisa, né? E também vai ter que ter paciência com o ego, ele também é importante, faz parte, né? Então, contei um pouquinho aqui da minha experiência. Aí eu gostaria que ou a Regi ou a Maria também contasse um pouco aí, ou uma história, né? Depois eu volto, conto alguma coisa. Então, quem gostaria aí de contar para gente um pouco? Eu gostaria de ouvir a Maria Onilva, que eu não ouvi ainda. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, eu também conheci o livro Um Curso em Milagres com a Sondra Rey. Por coincidência, foi no mesmo dia que a Vani, embora a gente não se conhecesse. E naquele ano, assim, eu estava não, né, estava em outra conexão e eu precisava alguma coisa, eu estava desconectada e precisava de alguma coisa que me reconectar. Então eu conheci o livro, eu lembro que eu pedi ele de aniversário e eu tentei fazer ele sozinha. E eu fui até a lição, acho que 32 ou 34, e não dei conta de fazer. Larguei o livro, até procurei alguns grupos de estudo, como esse nosso aqui, na época era muito mais presencial. Não consegui, assim, me encaixar em nenhum grupo, e o livro ficou esquecido. Né? Eu tenho o livro aqui, ele ficou esquecido por alguns anos, até que veio a pandemia, eu acho que foi na época da pandemia, 2 anos atrás, e esse grupo se movimentou para fazer o estudo online. Então foi quando eu comecei. Comecei postando, né? Postava e nos encontrávamos uma vez por semana, como estamos fazendo agora, para conversar um pouco sobre o livro, fazer a lição do dia, a gente fazia a leitura do livro do professor e tal. E ali a gente fez um círculo de amizades, né? No ano seguinte, que foi ano passado, eu retomei também fazendo as postagens. E, assim, nesse ano, confesso que eu retomei fazendo as postagens, mas não consegui fazer nenhuma lição até agora, assim. Tá bem... Estou tentando entender o que está acontecendo, assim. O que o curso Milagres está querendo me dizer, assim, se eu estou procrastinando, o que está acontecendo. Sempre que chega alguém, estou na correria, estou viajando, no começo estava fora, os primeiros dias eu estava fora, retomei agora, e ainda não consegui. Mas, com certeza, cada lição é uma lição e é exatamente o que a gente precisa ouvir. Eu também tenho ele como guia, assim, muitas vezes de abrir ele para entender o que está acontecendo com o meu dia ou com uma situação que eu estou passando. E, assim, eu não sei se para vocês, mas para mim, ele só faz sentido quando é feito assim, como a gente faz na companhia de outras pessoas, senão, como eu já coloquei, vai até uma altura e você eu não consegui seguir. Tem que ter muita determinação para seguir sozinho. Eu acho que então esse talvez para mim seja mais uma lição de um curso em milagres, que a gente, quando quer ir longe, tem que ir junto, né? Tem que estar ali. Acho que era isso.
Agradeço, Maria. Então, lembrando, a Maria é aquela que tem a determinação de todo dia colocar lá, né, Regi? Eu não sei, eu acho que não ia funcionar se fosse eu. Não é à toa que a gente chamou ela para fazer isso. Eu já consegui, tá, Maria? Eu vou ser sincera, levei 3 anos, mas eu consegui fazer sozinha. E foi interessante, porque eu também sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas junto, sabe? Eu sou muito assim. E foi interessante, porque foi como se eu superasse uma questão de às vezes não terminar o que começa. Ele foi uma superação nisso, para mim foi foi uma das coisas que eu aprendi com ele. Vamos lá, né? E ele me Vamos lá, não precisa de ninguém para você fazer algo, né? No meu caso, né? E eu estava num momento de mudança, né, em relação a isso, e estava muito sozinha, assim, entre aspas, né? E então foi meu companheiro, meu companheiro. E aí, Regi, quer contar um pouquinho para nós aí da tua experiência? Eu vou contar da minha experiência. Eu estou com 15% de bateria e não achei carregador. Eu queria antes responder, porque eu estou sem carregador. Não faz. É interessante fazer sozinha, mas faz sentido, por exemplo, a Vânia, ela faz sozinha, mas ela sempre está com gente. Do capítulo 15 em diante do Curso em Milagres, ele começa falando do instante santo e relacionamento santo. Porque tudo que a gente se relaciona com as coisas e com o que tem é o nosso inconsciente. Então é como se o nosso consciente fosse o que a gente acha que a gente é, e o nosso inconsciente é tudo que a gente vê. Então eu gosto de Margarida, eu acho legal. Eu gosto do João Carlos, eu gosto do João Carlos, mas sabe, ele já me enganou uma vez. Então, a gente vê esse iceberg que está para baixo, a gente só consegue perdoar se ele está para cima, a gente não consegue perdoar se ele está para o fundo. Então, os relacionamentos, eles causam atritos. Esses atritos, nosso inconsciente é coletivo. A lição 19 diz que todo mundo tem a mesma percepção sobre o mundo. A minha experiência é igual à do outro. Então, quando eu me frustro, eu sei que todo mundo se frustra. Quando eu fico com raiva, eu sei que todo mundo tem raiva. Então, tudo isso a gente pode perdoar. E a gente só pode perdoar porque a gente está num relacionamento. E todo o capítulo 15 em diante, ele fala sobre isso. É muito interessante, porque ele começa falando sobre tempo e espaço. Acho que primeiro, quando você entra no capítulo 15, ele fala sobre o que é o tempo e o espaço. E por que o ego acredita neles. O tempo, para o ego, é fazer com que a gente pense no passado e pense no futuro. E para o Espírito Santo é pensar no agora. É perdoar o passado. A lição 7 eu tenho que perdoar o passado, inclusive. É perdoar o passado, não se amarrar no passado. E não querer pensar no futuro no sentido de fazer planos. É entregar realmente para o Espírito Santo. Então, isso era uma das coisas que você falou sobre esse relacionamento. E a outra coisa que depois que a gente faz uma vez as lições do Curso em Milagres, agora você tem que se conectar com o Espírito Santo. Agora você já colocou no teu inconsciente, no seu subconsciente, as lições e elas vão aparecer. Assim como essa lição 5 apareceu para mim ontem, quando eu fiquei frustrada, elas você vai começar a lembrar das lições por si só, porque você já fez as lições. E elas aparecem para você. E você abre o livro e ela vem para você. Ou você entra num grupo, tipo, eu tenho um grupo em inglês que a lição agora entrou, acho, 101, 103. Agora eu falei, mas nada a ver essa lição. Daí você lê, pá, ela dá na cara da gente. E é isso que vai acontecer com você, Maria Nilva. Você vai começar a ver as lições. Elas vêm, porque primeiro elas vêm nessa ordem, 365. Elas começam a surgir na ordem certa. Você começa a abrir no lugar certo. No final de fevereiro para março, eu vou abrir uma turma de professores de Deus. Porque os professores de Deus são quem já fez as 365 lições. E como disse a Vanilda, todos nós somos professores de Deus. E a gente demora para assumir. A Vanilda, por exemplo, já dizia que eu era professora de Deus em 2014. Sei lá, não, em 2016, acho que a gente se conheceu. Ela não falava, ela brigava, eu tenho que falar. Eram altas brigas. As nossas brigas são assim, né? E, e a gente custa assumir. A gente custa assumir.
as coisas, a gente custa enxergar. E eu vejo assim, e engraçado que os outros falam para a gente que os outros são o Espírito Santo, mas quando a gente não quer ouvir o Espírito Santo, as coisas vão mais devagar. E tem uma das coisas que eu aprendi muito com o curso em Milagres, que é a gente pode aprender pelo amor sempre, porque no livro se fala que a gente não precisa se sacrificar por nada. O livro está falando isso. A gente só precisa receber. Mas como a gente começa a lutar com as coisas, daí o Espírito Santo, mas se ela acha que precisa doer, ela vai ter que receber uma parte doída para que ela acorde que eu estou falando a verdade e que só milagres existem. E só milagres existem e é verdade. Então, isso que eu aprendi, que só milagres existem. E realmente a gente vai se largando, quanto menos, imagine, eu era coach, aquelas que faziam fazer mapa dos sonhos, que colocava fotografia na parede, e eu tinha coaches, imagine, eu trabalhava com isso, e eu larguei de fazer isso, porque não é o mapa que me importa. Porque se eu digo assim, daqui a um ano eu quero ter uma casa, eu estou me amarrando no universo, e o universo ele é dual, e eu quero ir para a unidade. Então, eu falei tudo ao contrário, né? Eu falei das lições, agora eu vou dizer que desde 2012 eu estudo e trabalho. Depois que eu conheci o livro Um Curso em Milagres, em 2012, eu virei professora de Um Curso em Milagres lá no portal Mirabilis, porque a professora do Curso em Milagres me passou essa tarefa, era a Maria Alice Duprá, uma Lila chamada. E ela falou: eu precisava de alguém que entendesse, porque eu queria passar para outra pessoa, não queria mais trabalhar com isso, e me deu essa tarefa. E, e desde então eu estou trabalhando com isso, mas eu nunca me via como professora de Deus. E agora eu posso falar, vocês que já fizeram o curso inteiro, 365 lições, vocês são professores de Deus. E a gente tem essa responsabilidade. E ensina só amor, porque é isso que tu és. Então é isso. Eu falei tudo ao contrário. O meu nome é Regiana Miranda. Então, Não existe o contrário, né? pois é. Tá tudo certo. É uma das coisas que o Certo. curso ensina, né, Regi? O tempo, né? Que o tempo não existe. Então, nós vamos... Porque é um programa, tá, pessoal? O curso Milagres, ele vai desprogramar, né? Nós temos um programa. É certo ou errado? O próprio curso diz, não existe certo, não existe errado. Mas mas a gente tem um programa, foi criado um programa por tanto tempo, nossos antepassados, e a gente foi criando um programa de proteção, de medo, né? Achando que aquilo podia nos proteger de algo. E aí, agora, o curso Milagres diz para nós, não precisa mais ter medo de nada, só entrega, entrega. E aí, o que que ele tira do programa? A questão de culpa, pecado, medo, sacrifício, né? Mentira, né? Ou ilusão. Ele fala muito da ilusão, né? Maia, né? Da ilusão que a gente vive. Aí ele não fala só. O que que é legal do curso Milagres? Ele pega e bate na nossa cara, né? Ele vem e esfrega, na nossa cara. E olha, é um livro pesado para levar na cara, dói. Dói. É uma arma. E então, é, a verdade vos libertará. E ele é isso, a verdade. Se você estiver disposto a olhar para a verdade e a viver a verdade, porque não é falar a verdade. E você tem que entender o que é verdade também, né? Aí no meio nesse contexto todo, né? Mas a verdade é ser verdadeiro com você mesmo. Ele vai também mostrar para você aquilo que não precisa mais, que não serve mais, como a lição de hoje. Não estou. Como é que é mesmo, gente? Me ajudem. Não estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, né? É a É isso lição. mesmo. Isso aí ele está querendo dizer o quê, gente? Porque a gente vive em função do inconsciente.
E quando eu acho que é o outro que está me agredindo, na verdade eu estou só reagindo ao que está acontecendo externamente. E eu estou reagindo internamente àquilo, por coisas que estão dentro de mim: mágoa, medo, raiva, ira, dúvida. Essas coisas que estão aqui estão causando reações. Então a gente fica reagindo. Então, à medida que um curso de milagres e você vai fazendo essas lições, e você vai perdoando. O que que é perdoar também? Nossa, eu demorei para entender o que é perdoar, porque eu tinha ainda o pensamento sobre perdoar lá da religião, né? Que perdoar é eu perdoar alguém. Ninguém perdoa ninguém. Se você vai perdoar alguém, você está dizendo que você é melhor que aquela pessoa. Você está colocando aquela outra pessoa numa situação inferior à sua. Quem sou eu para perdoar alguém? O perdoar aqui é deixar ser, entregar, né? Não reagir mais a isso. Mas para isso, nós precisamos desprogramar o que está aqui dentro. Todas as crenças, falam tanto, né? Vamos desfazer as crenças. Um curso de milagres é para isso. E por isso que você vai querer desistir dele. Porque a crença é forte. A crença no pecado, na culpa, no medo, né? No tempo, que você acredita mesmo no tempo. Foi feito um programinha muito bem feito. Então agora vem esse curso e diz para você que nada existe. As primeiras lições são as mais difíceis. Se você passou da 10ª, parabéns. Não tenta entender ele. Vai fazendo, porque a tua mente vai dizer: tá louco, como assim nada existe? Como assim pecado? Eu sou pecador porque a gente passou, principalmente os cristãos, né? Eu que venho da religião católica, passei a vida inteira indo na igreja dizendo: sou, né? Minha culpa, minha máxima culpa, sou fruto do pecado. Então, o meu programa na minha mente, embora eu me diga espiritualizada, diz que eu sou toda errada, que eu só faço coisa errada, nasci errada. Então, o curso Milagres vai tentar ajudar você a ver que você não é errado, que você é inocente, não tem culpa nenhuma. Mãe, eu tenho que contar uma coisa sobre pecado, que é ótimo. Então, conta, me ajuda aí. Então, esse ano agora, né? A gente sempre estuda isso, e a gente vê, tipo, uma das lições é: a minha impecabilidade é garantida por Deus. Daí você pensa, mas que diabos é isso? E daí, Ei, tá silencioso, Regi. Regi, silencioso. pecado quer dizer errar o alvo. Se eu estou na Olimpíada é jogar um arco e errar o alvo. Quando eu erro, eu pequei. E o Espírito Santo está atrás de você dizendo: tenta mais uma vez, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Então, é isso. Está errando o tempo todo. E quando que a gente está errando? Quando a gente pensa: a Vanilda é outra pessoa. Ela não é uma parte de mim projetada. Quando eu olho que a Vanilda é outra pessoa, eu estou numa crença, e essa crença é limitante. Eu me limito com a crença na matéria. Então, se eu acredito em dualidade, isso me limita. Não é crenças limitantes de escassez, de morte, de respiração, de doença que a gente tem, de cura. Tudo que é da dualidade do universo é uma crença limitante. Quando a gente vai perdoando tudo, entregando tudo para o Espírito Santo, até que a gente tenha uma visão crística. E nada nos limita. Então, não é a matéria que nos limita. A gente perdoa a causa, que é a nossa mente que inventou e projetou o universo. E vive daí na paz, no paraíso. Então, assim, eu tive que resumir muito rápido, não sei se eu consegui conectar, mas, assim, pecado não existe. Pecado não existe. Então, se Deus olha que eu não tenho pecado, ninguém tem pecado. Eu só consigo amar o próximo como a mim mesmo quando eu consigo perdoar o próximo. E eu só consigo me perdoar quando eu consigo perdoar a Maria Nuva, quando eu consigo perdoar a Vanilda. Se eu não consigo perdoar elas, eu não consigo me perdoar. Então, é igual. Tudo que está no espelho é exatamente igual a você. E é assim, perdoar Hitler, perdoar as armas e perdoar o cachorro morto na rua é a mesma coisa. Não existe, porque no começo do livro você fala, não existe milagres maiores ou menores. Não existe, eu esqueci, mas milagres
Tamanho, Como que tamanho não dos existe, milagres, né? não existe tamanho maior ou menor para o milagre. Um não é mais importante nem menor que o outro, todos são iguais. Então, e é isso. E é engraçado que isso acontece, é uma coisa muito interessante quando eu lembro disso, Vani, quando você morava na minha casa. Lembra que eu estava lendo exatamente, eu comecei a ler a lição 15, nossa, me arrepiei. Eu comecei a ler a lição 15 e e era a lição do Instante Santo. E eu falei para a Vanilda, na cara da Vanilda, você vai ser o meu primeiro relacionamento santo. Eu lembro disso. E depois, e você realmente, e é uma coisa muito interessante, porque a vida ela vai acontecendo e você não vê as pessoas, porque as pessoas aparecem, não as pessoas que são legais, as pessoas que são ruins, você vai ter que perdoar. Daí a Vanilda desaparece, claro, ela já é meu relacionamento santo. Porque, e daí você vai olhando, agora eu tenho agora para ter um relacionamento santo com o Renato, a Irene, a Paula, a Thelma, a Eliana, a Maria Univa. Essas são as pessoas que eu tenho um relacionamento santo. E a gente vai transformando em relacionamento santo e não especiais. E qual a diferença do relacionamento santo e do relacionamento especial? O relacionamento santo ele está para que eu cresça. Então eu tenho que ver Cristo no outro. Eu tenho que ver Cristo no outro. Se ele está de chifrinhos, eu vou ter que olhar Cristo no outro. Se ele está com arminha na mão, eu tenho que olhar o Cristo no outro. É minha obrigação, porque se Jesus Cristo consegue olhar o outro como impecável, eu tenho que olhar também. Eu não posso ser arrogante e dizer, não, não, Jesus Cristo, o outro não é amor. E o relacionamento especial, que eu vou terminar, relacionamento especial quando eu digo assim, a minha mãe é importante. Se a tua mãe está no hospital, ó, quer nem saber. A minha é mais importante. Quando eu digo que o meu é mais importante, é especial. Ou quando eu digo que o meu namorado, eu não consigo viver sem o meu namorado, porque o meu namorado, ele é tão especial que eu diferencio, eu idolatro ele. E eu não posso ter ídolos que não Deus. E Deus o que é? A unidade. Então, isso que é a diferença entre especialismo, relacionamento especial e relacionamento santo. Mandem perguntas se vocês quiserem no grupo lá. Já falei bastante. O Regi, eu também reparei que no relacionamento especial e o santo, no especial a gente usa o julgamento, né? Usa a comparação e ele é condicionado. A gente espera ser amado de volta, a gente espera gratidão, a gente espera que a pessoa fique bem, a gente espera que a pessoa mude. E quando é santo, eu não espero nada, é amor A gente quer que ela incondicional. aprenda, né? A gente quer que o outro aprenda no relacionamento especial. Quer que faça um curso de milagres. Ó, como assim você não vai fazer um curso de milagres? Como assim você desistiu de um curso de milagres? Igual, seria agora especial se eu dissesse, Maria, logo você, né, Regi? Maria, logo você não fez nenhuma lição esse ano? Especial. Mas ela contou aquilo ali? Beleza. Eu não senti nada. Nossa, que delícia, porque isso me liberta também de sentir algo, de pensar algo, de julgar. É uma liberdade, gente, que não tem tamanho. Você vai se sentindo livre de comparar, de julgar, de ter que ensinar, de ter que ser de certa forma. E o que faz comparar e ser especial é o ego. Porque o ego tem um monte de informação, né? Já cheio. Aí ele vai lá e fica. Só consegue "Ih, mas comparar se existe o outro. Se estamos todos em Cristo, se somos todos Cristo, como que eu vou me comparar a outra pessoa? Não tem como comparar. Só na dualidade dá para comparar, na unidade não. exatamente. Tá querendo fazer certo, né? E daí você começa a perceber que certo não existe, só é que temos que cuidar muito, né? É até meio complexo a gente falar sobre isso, que passa que a gente é umas insensíveis. Aquela Vanilda, aquela Regiana, meu Deus do céu, gente, nem assista aquele vídeo, porque elas não têm uma sensibilidade nenhuma. Então, temos que cuidar, porque tem muita importância aqui, né? Quando a gente começa a encher, a gente está contando hoje para vocês, não pensando que vocês vão entender o que a gente está falando, nem pensamos nisso. Só que quando começar a acontecer, aí vocês vão lembrar, agora entendi o que aquelas malucas falaram lá naquele dia. Olha que beleza, eu não preciso mais querer que a minha mãe
seja vegetariana, que foi o meu caso. Eu queria tanto que minha mãe fosse vegetariana, porque ela ia se salvar. Porque... Gente, o ano passado eu me libertei disso, sabia, Regi? O ano passado. Consegui olhar para minha mãe, ela comendo. É porque ela vem de um câncer, né, gente, de intestino, então passei uma situação difícil e ela realmente se curou, tudo isso, né? Foi um grande aprendizado. Mas então, eu tinha medo que ela ficasse doente de novo, que ela morresse. Então, sim, eu tinha uma justificativa, mas eu estava prendendo ela, né? Eu estava querendo que ela fosse do meu jeito. Eu estava colocando medo nela. Então, ano passado eu consegui, falei, nossa, ela é livre. E a coisa mais incrível que tem é a gente libertar o outro até para as escolhas de morrer, de viver, de ficar doente. Entende, gente? Porque não é isso que vai fazer a pessoa ficar bem. Não é o que eu quero ou o que eu falo, é como eu me comporto em relação. É como as minhas próprias mudanças, talvez, a pessoa use de modelo, né? O que acontece é, o curso em milagres, ele é um curso na causa, que é como você vê fora. Se você está julgando bom ou mal, você vai se aprisionar à dualidade. Ele é um curso na causa. Então, quando você olha que é neutro, você consegue olhar as coisas neutras e não vão acontecer novamente. E não de efeito. O efeito do mundo não deixa de acontecer. Por exemplo, o Buda se iluminou, não deixou de acontecer o mundo, não deixou de acontecer guerra. Jesus se iluminou, não deixou de acontecer o mundo, não deixou de acontecer guerra. O que é a iluminação? É ele entender que esse universo, esse cosmos, ele é finito, ele não é eterno e ele é mutável. E se é mutável, não é real. Então não é Deus. Porque Deus, quando ele olha, Deus deu a possibilidade da dualidade. Então, a Vanilda estava falando sobre o controle que a gente quer ter sobre o outro. Eu quero que o outro esteja. Gente, quando eu tinha 20 anos, eu tenho que falar isso que é muito interessante. Quando eu tinha 20 anos, eu era tão preconceituosa com o pessoal do Rio de Janeiro, tomara que não tenha ninguém do Rio de Janeiro, mas já me perdoe. Eu pensava assim, primeiro que eu detesto aquela gente. Hoje eu tenho uma melhor amiga lá. Mas eu juro por Deus, juro eu que eu era preconceituosa. Assim. E eu pensava assim, meu Deus, esse pessoal usa tão pouca roupa. Que gente sem pudor. Isso não durou muito. Bom, pra vocês terem noção, eu já casei, já me separei de um carioca. E quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu pensava, gente, por que as pessoas não fazem nudismo aqui? Porque não precisa de roupa. É tão quente aquele lugar que, pelo amor de Deus. Por que as pessoas usam roupa? Então, tipo, as coisas vão se desfazendo na mente da gente. É aquela básica assim. A gente vai cuspindo para cima e caindo na testa. E quando cai na testa, é a oportunidade de você perdoar. Porque a gente pode, se você não cuspisse para cima, quer dizer, você não julgaria. Você nem precisa julgar, né? Mas já que você julgou, vai cair na testa e você diz assim, é a oportunidade de você perdoar. É a oportunidade de você perdoar aquilo. Porque não significa nada. Não significa nada. Não, e essa questão do controle da dor são duas coisas que eu aprendi muito e mais recentemente com o curso em Milagres. O não controle. A gente não controla porra nenhuma. Essas palavras são muito espiritualizadas. A gente não controla nada. Por isso que Jesus vai lá para a cruz e ele está de boas. Ele está morrendo, ele não está dizendo, pessoal, os judeus, parem de brigar com os romanos aqui. Vocês não deviam fazer crucificação, que vocês vão ver que isso diminui a escala Hawkins. Jesus não fala isso, ele diz, perdoem e amem, e tratem o próximo como a si mesmo. Dá a dica e se vaza, ele vai para Deus. Então, a gente não precisa controlar. E como que a gente começa a não controlar? Não agradar as pessoas. A gente só fala a verdade. Não dá certo, a gente diz não. Deu certo, a gente diz sim. E isso tem na Bíblia, né? Que o teu sim seja sim e o seu não seja não. No curso em Milagres também, que eles falam, não agrade as pessoas. Não fale as coisas bonitinhas. Querida, eu queria ir, mas não vou. Não, não vou, porque eu não tô afim. E daí também no dia que você quiser ir, você liga e diz assim, cara, você não me convidou, mas eu estava super afim de ir. Porque você começa a se enxergar. E daí você pode até ter medo do que a pessoa fale, não, hoje não vinha, mas daí a tua opção é perdoar. Você vai ter que
perdoar a si mesmo pelos pensamentos que você tem e perdoar o outro pela reação dele. Só que eu digo uma coisa, a gente tem medo e eu estou treinando não ser mais, não agradar mais as pessoas. E é incrível como o Espírito Santo ele dá respostas incríveis. Existem outros meios, não é como a gente imagina. É realmente viver em milagres. É impressionante, é mais fácil. É mais fácil. A gente vai se entregando, vai se entregando. Então, humildemente, uma vez que você aprende que o milagre funciona, daí você não vai querer outra coisa, né? Rede, tá falhando aí. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Acho que é o da Rede ali que deu pane. Continuando aqui enquanto ela tá ali paralisada, as lições, as primeiras foram nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, né? Aí você faça mesmo a lição, né? Nada significa coisa alguma. Aí você vai ficando maluco também, né? Como assim não significa tão aqui, né? Ela caiu. Então, brinque, faça mesmo. Ó. Eu tenho dado a tudo que eu vejo nesse quarto, nessa rua, para onde você olhar, ou para quem, ou para algo que está acontecendo, todo o significado que tem para mim. E que significado é esse que eu estou dando? Eu estou dando muito significado para algo que lá na lição anterior diz que nada disso, né? Nada disso tem significado, né? Nada disso significa coisa alguma. Então, se isso está me ferindo, isso está tendo tanta importância, eu que estou dando esse significado, aquilo não está se dando significado. Então, as lições vão indo, né? Até a de hoje, que esses pensamentos não significam nada. Você começar a dizer para esses pensamentos barulheira que está na sua mente, gente, diga isso para esses pensamentos. Começa a dizer, eles vão começar a sumir. Vocês vão perceber que, olha, são 90 mil pensamentos dia o ser humano tem, tá? Desses 90 mil, 90% é repetitivo e negativo. Se você realmente parar para ouvir os seus pensamentos, você vai ver que você está usando mal a sua mente. Está usando mal. Então, começa a dizer para esses pensamentos que eles não significam nada, porque está adiantando nada eu ficar repetindo todo esse tempo. E aí entra a meditação, né? Que a gente sabe, a respiração, a meditação, para silenciar essa mente barulhenta. O Curso de Milagres ajuda muito com isso, tá? E eu nunca estou transtornada pela razão que imagino, que é a lição de hoje. Nós não vamos fazer ela hoje, que hoje foi um dia mais para falar sobre o curso, como que ele funciona, né? Mas a ideia é, a cada semana, a gente se encontrar e fazer a lição que está no dia e fazer algum comentário sobre as outras lições, os outros dias, né? Cada um trazer a sua experiência, também trocar, né, as dúvidas e tudo isso. A gente ficaria aqui a noite inteira, que é muita coisa para falar sobre o Curso de Milagres, né, gente? Mas resumindo, quem já tem o livro, mas ó, quem não tem o livro, baixa, tem download dele, tá? Eu vou pôr lá para vocês. Baixa ele, faz online, mas ele é muito mais divertido impresso, né? Tendo ele aqui. Não tente fazer as lições sem ler o livro de texto, pelo menos os primeiros textos. Então, vá lendo os textos e vai fazendo as lições, tá? Porque os textos vão ajudando também, vão fazendo a mudança do programa. E o professor você pode deixar por último, podem fazer junto com a gente, o que a gente vai fazer, o livro dos professores sempre que der. Né? Então, e se tiver alguma dúvida, né, nós temos aí nosso pessoal, pergunta ali no grupo ou fala com a gente ali no particular, né, que a gente está aqui também para colaborar, como disseram as meninas, é um curso que é gostoso fazer juntos, né? Jesus mesmo disse, onde um ou mais estiverem, lá estarei, e é verdade, e os relacionamentos também são importantes porque é neles que eles se movimentam. Imagina se você ficar numa caverna fazendo esse curso, vai ser bem fácil. Eu quero ver você fazer esse curso no meio dessa festa toda que a gente vive, que todo dia vai surgir um professor para você. Aquela pessoa que surge para você, que é muito difícil, é o teu professor. Então, a partir de hoje, pergunta o que esse professor está me ensinando? E pergunta e procura aprender o que ele está te ensinando, porque realmente ele não é o seu inimigo.
ele não quer fazer nada de ruim, ele não está te agredindo, ele não é uma ameaça para você, ele é o seu professor, você criou ele, você criou tudo isso. Então, ao invés de brigar com isso, ao invés de se colocar na vítima, seja humilde e pergunte, ai, 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 o que. É que eu já aprendi, mas no começo demorei um pouco. Hoje em dia eu aprendi, daí eu já pergunto, ai, 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 o que esse professor quer me ensinar? E às vezes a gente leva um tempo, tá, gente, mesmo. Vai sofrer bastante porque nós estamos reagindo, o nosso ego, né? Então fica aqui o convite para vocês, continuem fazendo. Se não fez um dia, faça no outro, tá, gente? Faça duas no mesmo dia, mas faça, venha para os encontros. É bom estar aqui juntos. Vocês viram como passa o tempo, a gente nem percebeu, né? Então, e é um jeito da gente estar juntos, né? De ser o professor um do outro, tá? Então, aqui vou abrir 10 minutinhos. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Senão, daí a gente. Aí, assim que vocês concluírem, a gente encerra, né? Ah, estamos a 1 hora aqui. Seja bem-vindo, Eliana, Renato, Paula, Thelma, Maria. Imagina, eu já fiz isso, tá, gente? De abrir a reunião e não vi ninguém. Eu fiz sozinha. Mas claro que é muito melhor vocês estando aí, né? Thelma, não, a gente tá na 5, tá no começo, tá? Tá no começo. Tá lá no grupo, né? A gente tá colocando todo dia. Ah, não tem problema. Dá uma lida lá, porque elas são curtinhas no começo, se atualiza e amanhã começa a sexta. Ah, olha lá, a Paula disse que tá chegando. Oi, linda Isis, que fofa. Isso aí, olha, as crianças já estão. Meu filho, ele foi, como a Regi disse que me escolheu como ser o relacionamento santo, eu escolhi meu filho na época. E eu ia levando ele para a escola e falava, abre o livro e vamos lendo. E eu falei, vai ser meu filho, é fácil, né? Mas não é muito. O que que eu tive que fazer? Libertar meu filho, né? Parar de julgar ele, parar de querer controlar ele. Ai, ai, ai. Descobri que foi mais difícil de ter escolhido uma pessoa não tão de perto. Mas a gente chegou, sabe? A gente hoje percebe, a gente tem um relacionamento incrível. Eu agradeço ao Curso de Milagres. Ele é livre, né? Eu tinha muito medo quando ele saía de casa, se ele ia chegar, o que que ia acontecer, né? E ele disse que o presente maior que eu dei para ele foi quando ele tinha 16 anos e falei para ele, filho, você é livre. Tá livre. Mas ele entendeu o livre, né? Porque ele fazia um curso de milagres também, e ele disse que aquele foi o maior presente, porque eu demonstrei que eu confiava nele, que eu não queria que ele fosse de nenhuma outra forma a não ser do jeito dele. Ele não precisava ser do meu jeito, né? Porque aí, gente, o medo acaba, né? O medo acaba. O controle está no medo, né? Então, bora eliminar o medo. Boa noite. Boa noite. Eu faz tempo que eu tenho esse livro e eu não sabia direito onde eu começava, né? E agora, esse ano, eu comecei as lições. Eu estou meio perdida ainda, mas eu quero aprender. Então, eu estou aqui vendo você falar, algumas coisas eu já tenho conhecimento, mas eu estou assim super interessada, já busquei muitas coisas através do curso de Milagres, né? Que assim eu já procurei, as pessoas se transformam. Então eu estou animada com isso. Muito obrigada. Gratidão, querida, que bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um dos livros também que são apoio do Curso de Milagres, ou curso, não sei o que é apoio. É O Desaparecimento do Universo. A gente sempre indica aqui que você leia ele, né? Junto ou Sim. antes,
tá? Porque ele ajuda bastante também, porque faz o desaparecimento do universo de uma vez, aí fica mais fácil fazer um livro depois. Entendi. Então, seja bem-vinda, tá? Nós vamos procurar, né, Maria, estar aqui toda semana. De repente, a gente vai dar uma combinada, vem uma, vem outra, porque é muito simples, né? Hoje a gente tagarelou bastante, mas normalmente é só para ler a lição do dia e cada um fazer algum comentário, né? Então é uma coisa bem simples mesmo, e o livro é simples, né? O livro é simples, é um livro. É, É um livro. Então é isso, acho, né, gente? Agradecemos então a presença de vocês e esperamos aí que gratidão. esse ano seja um ano, né, de muitos encontros, de muita desprogramação, de muita entrega, né? Que esses relacionamentos santos aqui seja o nosso apoio, né? Seja a nossa maior lição, esses relacionamentos santos, que a gente aprenda a amar mesmo, né? Agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Gratidão, Gratidão. gratidão. Boa noite. Boa noite.